Olá, boa noite. Vamos lá para a live de hoje, retomando depois de um período parado, mas retomando com toda a força. Hoje com a voz da profecia. O tema de hoje é Fiéis a toda prova, parte 3. Vamos repetir, né? Um tema que já foi feito aqui. Vamos lá. O tema de hoje é esse, estudo sobre a fidelidade. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Amém. Essa é a nossa certeza. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Parabéns por sua escolha, parabéns pela sua disposição de ouvir a mensagem de Deus. Nesses dias temos pensado no tema Fiéis a toda prova. Você sabe que o chamado divino para os seus filhos é no sentido de que nós sejamos luzes do Senhor nesse mundo de trevas, de escuridão, de ignorância, de desconhecimento em relação a Deus. E o texto está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso é muito lindo, não é? Vou repetir, Paulo diz, para que vos torneis irrepreensíveis. Ou seja, gente que não precisa de repreensão, porque é gente correta, gente obediente, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, ou como luminares no mundo. E é claro que nós, filhos de Deus, não devemos esperar os aplausos do mundo, pelo contrário. Cristo disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Exato. João capítulo 15, versos 18 e 19. Nós, cristãos, vivemos na contramão do mundo. E quem anda na contramão está errado. Ora, mas aqui é uma exceção, porque o mundo tomou, sim, uma direção errada, contrária Exato. a Deus. E eu lhe pergunto, há quanto tempo você tem sido chamado? Sim. Qual será a sua decisão? Qual será o seu destino? Talvez, inclusive, você tenha frequentado a sua comunidade religiosa. A igreja, você né? tem conhecido o Evangelho. E aí? Você tem assistido mensagens bíblicas, seja na TV, seja pela internet. Você tem ouvido mensagens do Senhor através do rádio. Talvez você já estudou um pouco a Bíblia. E você sabe que este é o caminho, e a pergunta é, você está esperando o quê? Seu coração precisa ser totalmente do Senhor. Coração dividido é coração de ninguém. Lembra que Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, verso 30. Veja que no sentido espiritual, no campo espiritual, não existe terreno neutro. Ou você vive conscientemente na direção de Deus e na contramão do mundo, ou você, consciente ou inconscientemente, está na direção do mundo
e em oposição a Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Chegou o tempo de cada um de nós assumir a nossa identidade e a nossa missão. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo que todo aquele que conhece a Deus e que aceita o convite, o chamado de Deus para segui-lo, então todos nós passamos a fazer parte de um Israel espiritual, do novo Israel de Deus, a sua igreja. Exato. E estes formam uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Estes se constituem um povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que privilégio grandioso. Porém, ouça a responsabilidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nosso dever compartilharmos com o mundo o conhecimento que temos a respeito do verdadeiro Deus. O mundo precisa saber, conhecer as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está reunindo um povo que lhe seja fiel a toda prova. Homens e mulheres que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no meio da qual nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Você atende o chamado, você aceita o convite do Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu também quero ser fiel a toda prova. Amém. Eu quero, Senhor, fazer parte dessa geração de pessoas que se santificam e que se entregam ao Senhor, e por isso são um sacerdócio real, uma nação santa, uma raça eleita. Eu quero ser, Senhor, parte desse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Oh, que Deus lhe abençoe. Una-se à igreja de Deus, aceite o chamado do Senhor, receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e vivamos assim, felizes e fiéis a toda prova. Então, não existe coração dividido, né? Aquele negócio de você ficar em cima do muro. Sou meio de Deus, sou meio do inimigo. Ou você é de Deus, ou você está contra Ele. Então, você deve professar a sua fé dizendo, eu sou de Jesus, mas viver por Ele também. E isso ser de coração, ó, ser transformado completamente. Então precisamos confessar a nossa fé em Cristo, ser leais a Jesus, independentemente das coisas que nos aconteçam. O problema é que muitos de nós temos sido muitas vezes infiéis a Deus. E eis a grande questão, né? Temos que permanecer firmes ao lado do Senhor Jesus. Nada me faltará, Deus proverá, eu sei. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou.
essa esperança brilha em mim, a Amém. liberdade vou sentir, vou fluir nesse mundo de temor. Eu quero ter teu amor em mim. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade entendi, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei. Amém. Ele eu sou. Sim, eu sou dele. E assim devemos viver por Ele todos os dias da nossa vida. Sim, eu dele sou. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de fazermos parte do teu novo Israel, o Israel espiritual, Amém. a tua igreja. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós nos sentimos tremendamente desafiados pelo tamanho da responsabilidade de nós vivermos de forma inculpável, irrepreensível, para que assim sejamos luzes do Senhor nesse mundo de É escuridão. verdade, Senhor. Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para que cumpramos o teu propósito e sejamos essa igreja abençoada que ilumina por palavras e por exemplo. Amém. Oramos em Jesus. Amém. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Então, Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. amém. Amém. Coração FM Fidelidade. 104.9. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. Veja, nós como cristãos devemos ter um posicionamento, né? Nós não podemos jamais assim ficar em cima do muro. Mas eu me refiro isso a Cristo. No tocante a Cristo, eu e você não podemos ficar em cima do muro. Não existe meio termo. Ah, eu sou um meio cristão. Não tem como. Não tem como você dizer assim, ah, eu sou meio fiel. Ou você é fiel ou você é infiel. Ou você é um cristão autêntico ou você está mentindo. Aqui no texto de Filipenses 2,15, que foi lido, né? Ele diz assim, para que assim vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Olha que Paulo está mencionando aqui que nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. E o que é irrepreensível? Obediente. Se você der uma lida no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, você vai ver que aqui nós temos uma citação sobre o que é ser irrepreensível. Lucas capítulo 1, verso 6 diz assim, ó. Ora, aqui diz assim, ó. Vamos ver.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Veja que aqui está falando sobre Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista, e aqui está dizendo que eles eram irrepreensíveis diante de Deus em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, ser irrepreensível é ter uma vida de obediência, é você ser obediente a Deus. E o que Deus fala? Não mate, não roube, não adultere, não minta. É isso, é você ser obediente à palavra de Deus, você obedecer aos mandamentos. Agora ele fala aqui também no capítulo 2, versículo 15, que nós devemos ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrupta. O que dizer dessa geração dos nossos dias? Quando se fala em corrupção, nós não estamos falando da esfera política, não. A Bíblia não está falando disso só. A Bíblia se refere à corrupção do gênero humano no geral. Quer dizer, eu e você somos corruptos. Nós, por natureza, temos pecado, mentimos, praticamos vários outros pecados, sejam mentira, o roubo, assassinato, adultério, qualquer um desses pecados. E aí, então, isso nos torna corruptos perante Deus. E aqui diz que o ser humano, o filho de Deus, o cristão autêntico, fiel, não deve viver na prática desses pecados para que possa resplandecer diante dessa geração como um luzeiro no mundo. Aí você olha assim, mas peraí, mas como é possível? É possível sim. É possível se manter puro, fiel diante de toda a corrupção que existe no mundo. Agora, você tem que ter a palavra de Deus como uma base de fé, como a sua regra de fé, entendeu? Então a palavra de Deus, ela deve ser o guia para você, ela deve ser o guia para você e também deve ser aquilo que vai manter você de forma pura diante do Senhor, diante desse mundo. Então aqui há um exemplo de fidelidade, né? Nesse caso. E a Bíblia nos mostra isso. Aqui no texto de Pedro, que foi citado pelo pastor Gilson, aqui fala de uma geração eleita. Vós sois a geração eleita, disse 1 Pedro 2, verso 9, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Raça eleita, ou geração eleita, o povo escolhido, em outras palavras, sacerdócio real. Aqui o tema, o sacerdócio real, na verdade, quer dizer que o povo que de Deus é chamado para fazer parte do mundo como ministros do verdadeiro evangelho. Os sacerdotes eram os ministros do Antigo Testamento, aqueles que ministravam lá no santuário terrestre. Aqui, no Novo Testamento, agora o povo de Deus passa a ser o que? Os ministros que pregam o verdadeiro evangelho para as pessoas. E aqui diz, para proclamar-lhes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora temos um problema. Quer dizer, temos não um problema, mas temos uma preocupação. Eu poderia dizer assim para você. Porque assim, se é possível se manter impuro diante da maldade desse mundo, por que muitos cristãos hoje têm se corrompido? É a pergunta que muitas pessoas fazem. Por que parece que, assim, nós temos visto no mundo aí, né, uma queda de braço entre a igreja e o mundo. Ou seja,
os cristãos, eles adotam aí, né, costumes do mundo e muitas vezes querem levar para a igreja e tal. E nisso, parece que nessa figura de linguagem que eu usei aqui agora, nessa queda de braço, a igreja muitas vezes tem perdido essa guerra. Ou seja, o mundo tem muitas vezes prevalecido sobre as influências, tem trazido influências sobre o povo de Deus. E aí a preocupação dos nossos dias deve ser, de fato, isso que eu estou fazendo agrada a Deus ou não agrada? Ou isso que eu faço é da vontade de Deus ou é da vontade do mundo? Será que eu estou fazendo a vontade do mundo, a vontade do homem, a vontade da carne ou a vontade de Deus? Aí então, querido amigo ouvinte, saiba que hoje, mesmo diante de um cristianismo também que tem perdido assim a influência para o mundo, tem sido influenciado, na verdade, pelo mundo com suas ideias, com suas filosofias, com suas assim crenças. A palavra de Deus, ela permanece ainda a mesma. E ela permanecendo a mesma, a Bíblia diz que o povo de Deus, ele permanecerá puro e fiel até o tempo do fim. E no tempo do fim virão provas que testarão a fidelidade em nossos dias. Esse tempo do fim já é hoje, nos nossos dias. Em nossos dias virão testes que serão prova de fidelidade para o povo de Deus. E aí vai mostrar de que lado você realmente está. Sabe, quando você coloca assim uma areia em algum lugar assim no chão, e aí você coloca lá, ela está misturada com várias pedras, com várias coisas. E aí então acontece o seguinte: quando você pega a areia e começa a peneirar a areia, você sabe o que é isso, né? O peneiramento. Ele vai peneirando a areia, vai ali passando a areia pela peneira ali e tal. A areia vai ficando fina, vai caindo os grãos e tal, só vai ficando aqueles ali, aqueles que são os maiores, as pedras vão ficando, a parte que fica. Jesus usou essa figura de linguagem também no Novo Testamento, quando ele falou sobre o trigo e o joio. Porque é assim, ó, o trigo, ele, quando ele passa assim pelo processo ali, tipo, ele passa pelo processo esse processo que nós podemos chamar de peneiramento, né? Ele permanece. Agora, você coloca o trigo dentro da mão, assim, ó. Pega o trigo, coloca dentro da mão aqui e vai esfregando. O trigo, ele permanece do jeito que ele é. Agora, o joio, coloca o joio para ver o que vai acontecer. O joio, ó, logo ele se acaba. O que eu quero dizer? É que os fiéis a Deus, no tempo do fim, vencerão, prevalecerão. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 12, que os justos resplandecerão. Então, aqueles que forem fiéis a Deus até o fim da história da humanidade, eles vencerão, eles terão a vitória sobre o pecado, sobre a morte. E mesmo em face da morte, em face das lutas, das ameaças dos governos, porque assim, ó, no tempo do fim, as profecias dizem que os governos aí, eles levantarão decretos que serão contra o povo de Deus. Isso está em Daniel capítulo 7, capítulo 8, você pode ler também Daniel capítulo 11, Apocalipse capítulo 13, fala exatamente sobre isso.
quando diz ali que o tempo do fim serão tempos difíceis, tempos de dificuldades. E a lealdade, a fidelidade do povo de Deus será provada. E aqueles que não forem fiéis a Deus como deveriam ser, serão aqueles que ficarão de fora do reino de Deus. Ou seja, são pessoas que irão perder a vida eterna em face das lutas da vida aqui. Agora, voltando ao que eu estava falando sobre essa queda de braço entre a igreja e o mundo, é preciso que eu e você nos preocupemos, porque assim o povo de Deus não pode permitir que as influências do mundo, as coisas que não vêm de Deus, prevaleçam no meio do seu povo. Hoje, eu quero fazer um desafio a você, como Daniel fez lá na Babilônia, com seus companheiros, que eles se abstessem do alimento da Babilônia durante um tempo, e não comessem as iguarias ali da mesa real, e eles fossem fiéis à dieta que Deus os havia dado. Aí então, o que Daniel resolveu? Lá em Daniel, capítulo 1, verso 8, diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Ele estava decidido, e aquele que ficar decidido no tempo do fim por Jesus será abençoado, como Daniel foi abençoado naquele momento. Deus está visitando você, Ele sabe a sua luta, Ele quer que você seja fiel a Ele, mas para isso você precisa permanecer. Como Daniel permaneceu firme no tempo do fim, eu e você precisamos nos manter firmes também, para que Deus nos ajude e nos fortaleça, e que nós, como um exemplo, como testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida do ser humano, levemos a outras pessoas o evangelho que tanto precisa ser pregado ao mundo. Por isso, permaneça fiel, não desista apesar das lutas, porque o Senhor é contigo para vencer. Amém? Vamos orar nesse momento. Quero convidar você que está me ouvindo agora na sua casa. Você ore comigo. Vamos parar um minutinho para a gente fazer uma oração. Vamos entregar nossa vida, nosso coração a Deus e fazer dele o Senhor e Salvador da nossa vida mais uma vez. Amém? Vamos orar nesse momento. Ó Deus eterno, muito obrigado, porque aprendemos hoje que a fidelidade é muito importante para a nossa vida. Toma a vida desse querido amigo ouvinte, o seu lar, sua família, seus queridos. Faz a tua obra em nome de Jesus. Te peço, Deus, que tu visites esse lar e esta pessoa que está dizendo: Senhor, eu decidi ser fiel a ti, eu quero ser fiel, eu quero viver por ti, eu quero me entregar completamente a ti. Toma, Senhor, a sua vida em tuas mãos, seu coração. Ajude esta pessoa a se manter firme e não desistir da caminhada, apesar das lutas que tem enfrentado. Te peço, Deus, que o Senhor esteja com cada querido amigo ouvinte, aonde tiver alguém orando comigo e dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, que ali o Senhor esteja fazendo a tua obra em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo ouvinte, e assim a graça de Deus esteja com você e a sua família. Eu agradeço a você pela audiência. Os programas da Rádio Novo Tempo vão dar sequência à programação agora. E assim, amanhã eu retorno com mais um programa Futuro com Esperança ao vivo. Que a graça e a paz de Cristo seja com você nessa noite. Vem aí o programa Na Mira da Verdade, no bloco das 10 horas, para você.